Bom dia, bem-vindos ao Projeto Niche. O tema de hoje é corpo, imagem, comida e cultura. Bom, como começa a alimentação? A alimentação começa quando o bebê nasce, né? A mãe oferece o peito para o bebê e essa alimentação costuma ser, se não é no peito, é numa madeira, a gente considera esse alimento sempre um alimento bom, um alimento importante. Esse alimento nutre o corpo, tanto da mãe quanto do bebê. Na medida em que os dentes vão nascendo, as crianças deixam de ser alimentadas exclusivamente pelo aleitamento materno e passam a receber um nutriente de outra ordem. Alimentos. Alimentos que são compatíveis com essa nova forma e com essa nova estrutura do corpo. Esse bebê vai se desenvolvendo e aí chega um momento que a alimentação é exclusivamente pelo alimento. E aí, então, começam a acontecer preocupações com relação à ingesta desses alimentos, da qualidade do alimento, da quantidade desse alimento, porque afinal, a gente não é um tubo transparente, nosso tubo digestivo não é transparente. Quanto é suficiente para saciar uma fome? Depende da resposta de quem é alimentado, ou não. Uma vez que eu dou a comida para o bebê, vamos dizer agora um bebê já, uma criança pequenininha de 2 anos, que já não está mais amamentada, cujo o alimento especial dela, central, hegemônico da alimentação, é o nutriente sólido. Né? Como é que a gente vai fazendo a escolha? E nesses momentos, são marcos importantes, onde a cultura da família com relação ao alimento entra em jogo. A quantidade de comida, quantas vezes se alimenta por dia, não é só a orientação do pediatra. É o que eu acredito que vai fazer bem ou não para aquele filho. O que está fazendo aquele corpo crescer, se desenvolver, tomar novas formas. E essas formas que esse corpo está tomando, são formas desejáveis? Eu estou achando bonito? Eu estou achando feio? Que tipo de julgamento, de impressão eu começo a ter com aquele corpo que vai se desenvolvendo na minha frente, que ora cresce em altura, ora cresce para os lados, ora cresce para cima, ora cresce para os lados. Estava atendendo uma criança de 5 anos. 5 anos. Uma criança extremamente esperta, e a gente estava trabalhando questões de linguagem, de atenção, e aí eu disse para a criança, vamos brincar de antônimos, dos contrários. Contrário de pequeno, grande, muito bem. O contrário de alto, baixo, muito bem. E aí eu tive a ideia de falar o contrário de doce. E ele me respondeu, comida saudável. Comida saudável. O que disparou em mim e no pai sensações das mais diversas. E aí a gente foi discutir qual era o contrário de doce. Para aprofundar esse assunto, qual é o contrário de doce? E aí a pergunta mudou de ser corpo, imagem, comida e cultura para ser qual o contrário de doce? Patrícia, eu convido uma amiga querida, de uma competência ímpar, psicanalista e responsável de formação de psicanalistas com relação às questões dos transtornos alimentares, da infância, adolescência e do adulto. Tati, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Mas eu acho que sua brincadeira dos antônimos, eu acho que ela vai mostrando o quanto a alimentação, o corpo e a imagem corporal vão sendo sobredeterminadas ao longo da vida. Ou seja, a gente vai colando significações, ideias, afetos, né, em tudo isso. E, certamente, eu acho que isso vem pelo contexto da alimentação na constituição do psiquismo humano. Né? Na constituição do psiquismo humano, eu quero dizer com isso, como o psiquismo se funda, né? Como ele surge, né? Como a gente começa a pensar, a sentir, a partir do que e como. Freud, na verdade, quando eu falo aparelho psíquico e psiquismo, é uma ideia do Freud, né? Que foi um inovador. E esta, para mim, foi a principal ideia dele, que foi fazer do psiquismo um aparelho psíquico, com leis e funcionamentos próprios.
E o que ele vai contando para a gente? Que a alimentação é o veículo que funda este aparelho. O aparelho psíquico, ele começa através da alimentação. Como? Quando a mãe alimenta o seu bebê lá, vamos pensar na primeira experiência de satisfação. Quando o bebê tem fome pela primeira vez, a mãe vai alimentar esse pequeno bebê. Como a Malca falou, seja pela mamadeira, seja a mãe ou seja alguém que efetue a função materna, que faça uma função de mãe. Ela está alimentando esse bebê estava com fome, ele tinha uma sensação física de fome. Ele ainda não consegue reconhecer essa sensação física de fome, já falamos sobre isso, mas ele sente um desconforto. Ele chora, ele tem fome, a mãe alimenta, a mãe sacia essa fome, mas junto com essa fome tem o colo da mãe, tem o cheiro da mãe, tem o calor da mãe, né? Tem o acalento da mãe. Daí, a gente já colou, a gente já adesivou um monte de outras significações nesse alimento. Por quê? Quando esse bebê, pela segunda vez, for ter algum tipo de fome, ele não vai ter mais só fome de comida, né? Ele vai ter fome de amor, né? Porque junto com o leite vão gotinhas de libido, a gente brinca, né? Então, a gente já colou significação. Daí também, a gente já instaura o desejo, né? Porque o que era uma necessidade do corpo não é só uma necessidade instintual, animal. A gente já colocou aí outras significações, outras ideias, outras histórias. Quando eu falo para vocês, o bebê não sabe que está com fome, também uma outra ideia de Freud, né? De que o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Né? Qualquer mãe ou qualquer cuidador de bebês já percebeu que num bebê pequenininho, gases, por exemplo, né, um pum faz um verdadeiro carnaval, né, na mente e no corpo desse bebê, né? Sejam gases, um desconforto qualquer intestinal, né? Qualquer coisa, o bebê fica muito tomado por aquilo, o bebê chora, o bebê grita, né? E aí depois, né, o bebê se acalma e se fala, eram só gases, né? Esse eram só gases num psiquismo incipiente, num psiquismo que está começando a se desenvolver, que está a se formar, faz muito barulho. Por isso, porque ainda não tem palavra que está colada. O bebê ainda não consegue representar isso de outra forma. Como a gente faz? Né? A gente tem qualquer tipo de desconforto, a gente acaba dizendo, isso talvez seja dor nas costas, ou eu estou com fome, ou esse desconforto é porque eu preciso ir ao banheiro. O bebê nasce e de alguma maneira, a cultura dá um contorno do ritmo da alimentação e da quantidade do alimento. Se é leite artificial ou se é leite materno, existe uma orientação. Então, ou é livre demanda, ou de 3 em 3 horas, ou durante 1 hora, ou até o bebê se sentir satisfeito. E aí, quais são os sinais que ele se sente satisfeito? Sente muita sonolência e dorme tranquilamente. Outro sinal importante da satisfação do bebê é a quantidade de urina e fezes que ele produz ao final de cada amamentação, ou nos intervalos dela. Então, o sinal que a criança está bem alimentada é quanto xixi e quanto cocô ela faz. Uma criança que não está bem alimentada não faz xixi. E aí é um sinal de desnutrição. Na medida em que esse corpo vai crescendo, essa leitura vai ficando toda borrada. Porque embora ela seja, quando o neném nasce, né, tem as questões todas fonoaudiológicas, psicanalíticas e pediátricas com relação à amamentação, à postura, como faz, existe um ditado, existe uma cultura que acolhe a mãe e o bebê na formação do ritmo e de quantidades. Ou se na latinha de leite no primeiro mês, 30 ml, depois 60, depois 90, depois 120, depois 150, até 220, depois... a criança está com fome e vai comer outra coisa, que esse leite já não está mais bacana, né? Na medida em que a criança começa com alimento, esses contornos e esses marcadores, tanto de entrada quanto de saída, vão ficando mais subjetivos e dependem mais da leitura do outro para fazer
essa leitura de satisfação, de saciedade, e lembrar que sempre a satisfação ela é provisória, né? Então, qual é o ritmo? Em que momento? Porque ninguém come, eu comi hoje de manhã, estou satisfeita para o resto do dia. Não é assim que a gente funciona. A gente vai tendo várias fomezinhas ao longo do dia, né? Em que momento essa comida pode dar um enrosco e a gente pode pensar de um alimento bom pode virar um alimento tóxico, assim, pelo excesso, ou pela quantidade, ou pela frequência, ou pelo excesso ou pela falta. O alimento, ele vai ter... O alimento, não gosto de chamar alimento, gosto de chamar de comida, né? A comida, porque alimento é um alimento psíquico também, né? O alimento e comida, ela também é psíquica. Ele tem um trajeto, ele tem um caminho, ele tem uma história, né? Esse atravessamento da cultura que você diz, ele é muito importante e o que eu penso é que muitas vezes ele pode atrapalhar. Ele pode atrapalhar no quê? Me entendam e me ouçam bem, nos sinais internos do bebê e também na sensibilidade, na conexão da mãe com esse pequeno bebê. Né? Porque a gente tem tanta informação, grupo de Dá um mães do exemplo, por favor. Eu WhatsApp. acho que é muito importante você trazer isso para o nosso público. Um bom exemplo disso é que, há algum tempo atrás, surgiu, eu acho, da Sociedade de Pediatria, um quadradinho, depois eu até posso mandar para vocês, eram vários desenhos falando do bebê, estava lá separado, de 0 a 6 meses. Quais são os sinais de fome e saciedade do bebê? Ah, O é bebê um chora. documento do governo. É um documento, não é da Isso. Sociedade de Pediatria, do Ministério. Por que que isso precisou ser feito? O documento é ótimo, né? É perfeito, mas por que que ele precisa ser feito? Por que que a gente precisa chegar ao absurdo de falar para uma mãe, olha, quando o seu bebê, né, seu filho, né, seja um bebê, seja uma criança pequena, seja uma criança mais velha, ele faz assim, ele fecha a boca, ele vira o rosto, quer dizer que ele não quer mais. Quando ele chora, quer dizer que ele tem algum tipo de desconforto. Porque eu acho que a gente, como mães, como cuidadoras, a gente tem tanta informação, a gente é atravessado por tanto tem que, né? Tem que ser assim, tem que dar 30 ml, tem que... e a gente é capturado por isso, sem se dar conta, sem perceber, e a gente perde essa conexão. O que eu fui percebendo, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, né, eu tive a experiência de alimentar um bebê pela primeira vez, tanto de amamentar quanto de fazer a introdução alimentar. A introdução alimentar, a primeira vez, a primeira comida, é algo, como a Malca costuma dizer, bizarro. Né? É muito estranho porque a gente tem cá para nós, né, que a alimentação é algo natural. Né? Do mesmo jeito que a gente tem que a amamentação, né? Que uma mãe que amamenta o seu bebê é algo muito natural. Eu acho que isso está sendo desconcertado, está sendo desconstruído. Né? Eu acho que há 15 anos atrás a gente tinha menos informações sobre isso. Uma mãe tinha que alimentar seu bebê, isso era natural, o bebê já pegava o peito, né, como um momento mágico, e isso acontecia magicamente. Com a introdução alimentar, eu acho que também tem essa ideia, né, de que o bebê sabe instintualmente mastigar, engolir, né? Eu estou falando com uma fono especialista nisso, Não né? sabe, né? Não sabe, porque o bebê só sabe sugar. O que ele faz com a colher, ele chupa a colher. E aí ele chupa a colher e não sabe o que fazer. A primeira experiência, né? Essa experiência inaugural, eu tô com uma sobrinha muito cotoquinha agora, e é muito lindo, depois de tantos anos, ter essa experiência de modo absolutamente afetivo. E ela pega a colher e suga a colher. Agora não mais, porque depois de 10, 15, 20 experiências, ela suga a colher e o alimento que está na boca, ela não sabe como fazer para dissolver, porque ela nunca precisou dissolver leite. Como é que eu desmonto aquele alimento na boca? Olha que encrenca! Que encrenca! Um bebezinho sem dente tem que enfrentar. E eles enfrentam, porque eles são criativos. E ele vai fazendo, e daí coloca para fora e coloca para dentro. E muitas vezes a mãe diz assim, a criança faz assim, vou fazer uma careta, tá, gente? Ninguém, desculpa. A criança faz um negócio assim, a mãe diz assim, criança não gostou, tá com nojo dessa comida. E aí começa um atravessamento dessa comunicação entre a mãe e o bebê, dessas mímicas faciais. Então, desde fazer assim, e isso não servir como uma comunicação,
A mãe não entende que isso é a mãe ou quem está alimentando, quem está dando a comida, não entende que isso é uma comunicação e não recebe isso como uma alimentação e começa a funcionar de forma autoritária, seguindo os protocolos, sabe lá Deus da onde, ou de si própria, ou obedecendo alguma ordem, mas de alguma maneira ignorando a comunicação da criança, ou fazendo um excesso de comunicação, assim, que a criança vai, como reflexo, fazer... Ela está tentando resolver aquele imbróglio, né? O que eu faço com esse alimento na boca? Então, ela pode cuspir, pode engolir, e tudo é coincidência. Ela não sabe o que ela está fazendo. Mas para o adulto que vê alguém fazendo, fala, tá com nojo. O que importa disso psiquicamente? É que muitas vezes o excesso de informação, a cultura, atravessam essa mãe a ponto dela não conseguir olhar o seu bebê e não conseguir chancelar para esse bebê, por exemplo, sinais de fome e saciedade dele mesmo. Né? Porque a gente fala, como a gente aprende a saber que a gente está com fome e a gente está saciada? Né? E isso vai se quebrando ao longo do tempo. Quando a gente vê anorexias, por exemplo, muito graves, essa é uma questão muito importante, que é o sujeito perde a sua conexão, ele perde sensações internas, e às vezes sensações internas que para nós são muito básicas, além de fome e saciedade, que eu acho que hoje não é mais básico, né? E a gente já pode falar disso, por exemplo, vontade de ir ao banheiro, por exemplo, interioridade e exterioridade, tudo isso fica muito confundido. E isso vai sendo construído, como a gente está falando aí ao longo do tempo. Então, esse excesso de informação, quando eu digo que atrapalha, é disso, é desconectar. O que a gente tem visto nos nossos consultórios é que informação demais faz mal. Qualquer coisa em excesso faz mal, inclusive informação, até água em excesso pode fazer mal. Tem aí questões muito importantes, que é de como a gente aprende e de como a gente ensina também as crianças o que é saudável e o que não é saudável. Hoje, atualmente, está muito difícil, porque a gente desvirtuou o conceito de saudabilidade. É difícil essa palavra, mas a gente desvirtuou esse conceito, né? O que é saudável e o que não é saudável. Isso a tal ponto, isso é tão importante e a gente tem que olhar para isso, porque isso tem a ver, por exemplo, quando a gente faz campanhas de conscientização ou então programas de prevenção de transtornos alimentares, digo aí anorexia e bulimia, a gente tem que tomar muito cuidado para não disparar uma obesidade. Por quê? E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Exatamente porque, vou dar um exemplo, uma escola colocou para crianças de 8 anos uma parte do Muito Além do Peso, que é um documentário ótimo, recomendo que vocês assistam, para quem não assistiu, tem inteiramente no YouTube, ele está na íntegra no YouTube, só que eles colocaram, tem uma parte do documentário que é genial, que vai mostrando tudo que a gente come, então um suco de caixinha, quanto de açúcar tem? Só que eles colocam o açúcar concretamente, né? Então eles colocaram os açúcares, ou açúcar nos saquinhos, né? E falando, aqui tem tanto. E depois eles começam a mostrar o efeito desse excesso no corpo de um sujeito. Só que mostrar isso para crianças, o que a criança entende? Né? Uma criança de 8 anos, ou uma criança menor ou um pouquinho maior, que o açúcar é ruim. Então, eu não posso comer açúcar. Então, numa casa onde o açúcar rola sem excesso, nem de menos, não tem nunca e nem tem sempre, as crianças e os adultos lidam com naturalidade com isso e comem sem desesperos. Parece que quando não tem, fica todo mundo abstinente. E a hora que encontra, tem um encontro que as crianças comem, as crianças e os adultos, com tanto excesso que provocam até vômitos e crises bulímicas, né? O que gera a compulsão ou o que gera uma relação adicta com alguma coisa não é a coisa, ou seja, não é o objeto, não é a comida, não é o açúcar, é o tipo de relação que a gente estabelece com este alimento, com este objeto, seja ele qual for, pode ser um batom, né? A gente pode comprar batons loucamente.
a gente não pode dizer com isso que o batom é um objeto adicto, né? Talvez isso aconteça com algumas pessoas que não conseguem perceber esse tipo de relação, porque as primeiras adições conhecidas, estudadas e com condutas clínicas aprovadas é álcool e drogas, né? Que geram aí algum tipo de... Existe adicto a sapato, por exemplo? Lógico que existe. Não existe mulheres que têm, né, os seus armários com 150 pares de sapato, né? Então é isso, é o E tipo não de são relação que a gente centopeias, né? estabelece. Não são centopeias. Exatamente, não são centopeias. Então, é essa relação que a gente vai estabelecendo. O que eu costumo dizer para os meus pacientes, e que a gente vai percebendo ao longo de uma análise, é que eu posso prever que não é só com um alimento que ele estabelece essa relação adicta, né? É com outros tipos de relação. É com ele, é com os outros, né? O protótipo de relacionamento que a gente tem é a mãe. Quem nos ensina a se relacionar é a mãe, né? Então a gente aprende a se relacionar de forma mais agressiva, de forma mais deprimida, de forma mais silenciosa, de forma mais impulsiva, de forma mais compulsiva, né? Daí a gente vai percebendo o impacto que uma mãe muito intrusiva ou que uma mãe muito deprimida tem no psiquismo infantil e, claro, também mais para frente no tipo de relação de objeto ou na relação com a comida. Por que aquilo que é proibido é mais gostoso? Porque restrição gera compulsão. O exemplo mais nítido e claro que eu tenho disso e que eu conto em muitos lugares, porque para mim foi fenomenal, foi uma amiga minha que chegou e disse para mim: "Pá, eu preciso de uma ajuda". Eu falei: "O que foi?". Ela falou: "Meu filho", o filho dela tinha 4 anos à época, "meu filho para nas festas infantis, do lado da mesa de guloseima", sabe aquelas mesas de guloseima cheias de coisa? "Lá fica, de lá não sai, não participa da festa, não faz mais nada, só fica nesta mesa". E eu disse para ela: "Mas por que você acha que isso está acontecendo?". Ela falou: "Eu não sei". Eu falei: "Ele come doce em casa? Na sua casa tem doces, tem chocolates?". E ela me disse: "Claro que não". Eu falei: "Mas por que claro que não?". Ela falou: "Não, porque eu não dou açúcar para ele". Eu falei: "Mas aí o que ele vai querer numa festa? É só um doce". Eu falei para ela, eu cheguei a dizer para ela: "Mas amiga, você não come chocolate?". Ela falou: "Eu como escondido". Falei: "Então, é isso que está gerando esse tipo de comportamento no seu filho. É algo a que ele não tem acesso". Quando a gente fala de compulsão alimentar, por exemplo, é algo que ajuda muito no tratamento, e por isso eu trabalho com nutricionistas específicas, né, principalmente da nutrição comportamental, que dizem que o número 1 para isso, a primeira conduta clínica é a permissão incondicional para o paciente comer. Né? Aí os pacientes dizem assim para mim: "Que? Eu posso comer a quantidade de chocolate que eu quiser no mundo?". Eu falei: "Pode". "Não, mas aí eu vou virar uma baleia, eu vou comer um monte de chocolate". E eu digo: "Não vai. Se você estiver conectado com a sua vontade, com a sua fome, com a sua necessidade, com o seu corpo, você não vai comer. Você vai comer um tantinho de chocolate, aquilo vai te saciar e, né, ficamos assim". Né? Isso acontece, esse comer compulsivo, quando a pessoa pensa: "Ah, eu vou comer tudo agora que eu preciso comer porque amanhã eu estou de regime, amanhã eu estou de dieta". E aí esse comer, ele vira compulsivo. Por isso que dietas de emagrecimento restritivas não se sustentam, né? Porque depois de uma dieta tão restritiva, né, essas pessoas que, eu cortei todos os carboidratos da minha vida, eu não preciso deles, né? Aí eu digo: "Coitados, tão fofos, por que você fez isso com eles?". Mas o que vai acontecer? Essa pessoa vai negando, né, a sua fome, a sua vontade, né? As pessoas falam: "Quem precisa de carboidrato na vida? Quem precisa de pão francês na vida?". Por quê? Porque isso vai sendo negado. A Eu. sua fome, lógico, a sua fome, a sua necessidade, elas vão sendo negadas. E aí chega uma hora que isso vira insustentável, né? Aí o que se brinca aí o sujeito não consegue comer um pãozinho francês, ele come a padaria. Né? Porque isso vem e vem algo que você não consegue controlar. Né? E aí o sujeito come, aí ele fala: "Mas agora eu preciso restringir, porque senão eu vou engordar". Aí ele restringe, aí isso vai virando um ciclo vicioso de restrição, compulsão, restrição, compulsão. O tratamento disso qual é? Né? É isso que a gente está falando, né? É poder entender
que o nosso corpo tem uma história, que a nossa história alimentar é uma história alimentar, né? Ela vai sendo construída, né? Eu sei que eu estou repetitiva e falando isso muito, mas é porque as pessoas não têm essa ideia, né? As pessoas têm uma ideia de que a gente simplesmente come, então você pode determinar, né? Essa história, matemática, né? O quanto você vai comer, o quanto você vai gastar. Não é bem assim. A cultura toda diz que o grande vilão é o alimento. Não, o grande vilão é a forma com que a gente come. É como a gente se relaciona com este alimento. Quando você está com uma fominha pequena, e você percebe essa fominha pequena. Sabe aquela fome inicial que a gente não percebe mais hoje? Hoje a gente só percebe aquela fome enorme que acaba sendo voraz. Né? Quando você está com uma fome inicial, né, uma fominha, você não come qualquer coisa? Porque você sabe que você está com uma fominha. Você fala uma cenoura. A cenoura, por exemplo, né, que as nutricionistas chamam de alimento neutro, é uma cenoura. Você come uma cenoura numa boa. Né? Então não tem a ver com isso. Tem a ver com os significados, as significações que a gente colocou neste alimento. É claro que tem questões alimentares e questões dietéticas a serem postas aí, por isso que a gente fala que o tratamento para as questões alimentares, para transtornos alimentares ou para o chamado comer transtornado, que o que é o comer transtornado? Não chega a ser um transtorno alimentar, né, uma patologia que feche um quadro clínico, mas é um jeito inadequado, é algo que incomoda, é algo que afeta, é algo que causa algum tipo de sofrimento, né? E se causa algum tipo de sofrimento, a psicanálise acredita. Aí temos, então, alguma coisa a ser tratada. O tratamento para qualquer uma dessas questões, ele é multiprofissional. Por quê? Né? Primeiro, a gente precisa entender como o sujeito chegou a isso, então, como ele estabeleceu essa relação com a comida, né? Que caminhos psíquicos foram sendo feitos e sendo construídos a partir daí, né? Que significações ele foi, né, colando na comida, que tipo de relação. Tem uma questão que é o comer emocional, né? Que todos nós comemos de forma emocional, mas o que é? É eu comer o meu afeto. Então, eu comer tristeza, eu comer dúvida, eu comer raiva, eu comer queixa, eu comer frustração, eu comer alegria, eu comer excitação. Né? Por que isso? Porque é um psiquismo que não consegue nomear, identificar e processar isso. O que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, aonde eu coloco isso, que tipo de associações eu estou fazendo. Então, aconteceu um evento, esse evento se liga ao quê? Esse evento afeta a mim como? Percebe que tem um trabalho psíquico aí? Que não é fácil e que, por vezes, é muito sofrido. Né? Para um ego mais fragilizado, é muito mais fácil comer do que se dar conta que você está enormemente frustrado. O que eu vejo do meu corpo, ou o que eu vejo do corpo do outro, é uma impressão? A imagem corporal, né? O que é a imagem corporal? É essa imagem interna, né? É esse desenho que a gente faz da gente, do nosso corpo. É como a gente imagina o nosso corpo. Só que as pessoas acham que é só um desenho e that's it. A imagem corporal, ela é também formada pelas sensações que a gente vai imprimindo internamente. Então a gente acaba se vendo dessa forma. Por isso que existem distorções de imagem corporal. Né? Porque a pessoa vai colando sentimentos e afetos nessa imagem do corpo. Mas a gente pode se perguntar como essa imagem do corpo é formada. Né? Essa imagem do corpo ela é formada desde lá do bebezinho que a gente falou, né, no começo. Né? Então, esse bebê, porque eu sempre também dou um exemplo que eu acho muito bom e muito simples. Por que bebês se acalmam quando a gente faz cueiro? O bebê se acalma quando a gente faz um cueiro, que é algo tão simples, porque a gente dá um sentido de continência para esse bebê. Ele se sente contido. O bebê ainda não sabe qual é a forma do corpo dele, né? Qual é o tamanho dele. Ele não tem imagem corporal introjetada. Né? Então, uma das angústias primordiais do bebê é essa angústia, sabe, de se sentir desfacelando, de se sentir sem borda, sem contorno. Né? Então, quando a gente coloca um cueiro, a gente dá esse contorno para o bebê. Por isso que alguns bebês, por exemplo, choram loucamente quando a gente tira a roupa ou quando a gente coloca na água, porque a água dá ainda mais essa sensação né, do bebê se espalhar. Eu acho que uma questão importante da gente dizer, e eu acho que vão vir perguntas sobre isso, porque sempre vem, e hoje isso com o Instagram? E hoje isso com as redes sociais? E hoje isso com esse império das imagens? Né? Hoje a imagem, ela
tem um papel primordial em tudo. Tudo é muito imagético, né? A gente se cola em imagens, né? E a gente olha para as coisas falando, tudo que é bom aparece, tudo que aparece é bom, né? Então, quando você vê um produto, você pensa isso. Por isso que as blogueiras, elas fazem tanto sucesso e vendem tanto. Por isso que essa é uma indústria muito lucrativa, né? Porque você fala, é isso que me falta. Tenho certeza, é isso, eu preciso disso, porque é isso que vai tamponar a minha angústia, a minha tristeza, a minha sensação de insuficiência. Então, hoje a gente tem uma questão da imagem corporal, principalmente de adolescentes, né? E daí, dos adolescentes também, principalmente de meninas, esse é um outro recorte, com relação à insatisfação de imagem corporal, pelo uso excessivo e massivo das redes sociais, né, que constantemente exibem corpos irreais, né, corpos fakes, né, porque são feitos, são produzidos, e isso num psiquismo adolescente, né, que é uma menina que está lidando com todo um trabalho psíquico extenuante da adolescência, né, que eu não vou nem entrar aqui, que está lidando com mudanças corporais, e a gente está vendo que mudanças corporais não é só a mudança, né, não são só os seios que crescem, né, são os seios que crescem e como eu processo internamente isso, como eu me coloco subjetivamente diante disso, né? Para uma menina que está tendo que lidar com tudo isso, que está tendo que lidar com eclosões da sexualidade, né? Com uma sexualidade que chega e que vai ser manejada de forma diferente, tudo isso é explosivo. Eu preciso fazer um ajuste no nariz, eu preciso fazer um ajuste na orelha, eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso arrumar não sei o quê, arrumar a sobrancelha, arrumar o pelo do nariz, arrumar o nariz, arrumar a cor do batom, arrumar quantos colares eu uso, quantas não sei o quê. Claro que são coisas muito boas que podem dar contornos e enfeitar um corpo que a gente quer enfeitar e pode esconder, e pode... Puxa, tudo depende do uso que se faz. O objeto em si não tem culpa nenhuma, seja o objeto alimento ou o sapato da nossa amiga centopeia. Não importa, o objeto não tem culpa. A responsabilidade é da função que a gente faz. E essa função pode ser patologizante ou saudável. E a gente também não falou sobre o saudável. Então, vamos ter que falar Então, acho que era importante a gente falar e preparar isso já para a próxima, que a gente vai fazer com certeza. O convite já está feito. Tudo bem das crianças comerem todos os dias um pouquinho de doce? Psiquicamente, o que é importante aí? A gente ensinar para as crianças que a saciedade deles importa e que a comida está lá e disponível para quando quiser. A saciedade importa, quer dizer, falando isso com duas mães judias, não quero mais comer. Não, mais um pouquinho. Não, 2 colheradas, vai, come mais 2 colheradas. Quando a gente faz isso, e a gente faz, né, a gente está falando para a criança que aquilo que ela está sentindo não pode ser autorizado, não pode ser chancelado. Fica essa significação para a criança. Então, o que eu sinto não é importante. E também, sentir vontade também é importante. Eu estou com vontade de comer doce, mas tem um exemplo da minha própria filha. Quando ela era pequerruchinha, eu cortei um pedaço de bolo para ela e ela começou a comer e disse para mim, mamãe, eu vou querer mais depois, tá bom? Eu falei para ela, tudo bem. Se você quiser mais, o bolo tá aqui, mas a gente vai fazer um combinado. Você vai comer devagar, você vai curtir, você vai aproveitar o seu pedacinho de bolo que tá bem gostoso. Depois que você terminar, você vai falar com o seu estômago e vai perguntar para ele, para o seu estômago e para todo o seu corpo se você precisa de mais. Porque muitas vezes você vai perceber que você não vai precisar. Se você precisar de mais, tem. Né? Mas se você não quiser mais, aí você não precisa comer agora. Não tem problema nenhum. Né? Isso é importante que a gente ensine para as crianças. O que a gente ensina também, que eu acho que a Malca fez a lição de casa, que eu falei para ela, vamos falar da insatisfação corporal materna, porque eu acho que isso é muito importante, porque é preventivo. Né? Eu vejo várias questões com o corpo e várias questões com imagem, várias questões alimentares acontecendo porque tem como disparador, né, uma imagem materna
que é muito rígida, que faz do corpo e não gosta do seu próprio corpo. A gente vai ensinando, né, as crianças a como você percebe o seu corpo primeiro, né, que é o que eu fiz aí com um pedacinho de bolo, mas como você vê imageticamente seu corpo, como você cuida do seu corpo, né, o quanto a imagem é importante. Né? Também um outro exemplo que eu dou é da mãe que está na frente do espelho experimentando uma calça jeans, começa, nossa, minha bunda tá gigante. Não, eu não posso sair com essa barriga. Né? Ou que então, ao telefone com uma amiga, né, fica falando, você viu, eu encontrei fulano, você viu como ela engordou? Não, tá horrível, né? A gente vai supervalorizando e sobredeterminando a imagem corporal e a gente vai ensinando que o normal é a gente odiar o corpo e que a gente trata o nosso corpo assim. Né? Então, é como tratar, é como lidar com esse corpo, tanto na imagem, quanto na construção dele, quanto na percepção das sensações corporais. E como controlar a compulsão alimentar? Como ensinar nossos filhos a controlarem? O tratamento de uma compulsão alimentar, ele precisa ser multiprofissional, né? Precisa de um psicólogo ou de um psicanalista, precisa de um nutricionista, vezes precisa de um médico, seja um clínico, ou seja, né, aí vai de caso a caso, um endócrino pediatra, por exemplo. Muitas vezes precisa de uma fono, né, para ensinar essa criança a comer, para a gente ver se não tem nenhuma questão orofacial, né, principalmente crianças seletivas, né. Muitas vezes, o que a gente considera uma criança seletiva, quando chega na Malca, ela fala, essa criança não é seletiva, né? Essa criança tem problemas de mastigação, de deglutição e etc, não é? O tratamento é isso, ele é multiprofissional, a gente precisa conectar essa criança, a gente precisa falar para ela que a comida está disponível, a gente precisa entender o porquê ela come, ajudá-la a entender o porquê que ela está comendo, o que ela está colando nessa comida, porque já falamos aqui, extenuadamente, não é a comida pela comida, né? Não tem nada a ver com o bolo, não tem nada a ver com o pão, né? Tem a ver com a forma com que a gente usa ele, a forma com que a gente se relaciona com ele. Estou percebendo que está muito ansioso, né? O que está acontecendo? O que está sentindo? Colocar palavra, colocar representação, né? Para poder colar isso nos afetos. Isso é muito difícil, né? A gente poder falando, parece que é uma coisa idiota, parece que é uma coisa fácil, mas a gente poder se dar conta do que acontece no mundo, no nosso mundo interno, é muito difícil, da gente poder dar palavra, da gente poder falar sobre isso, da gente poder pensar isso. Isso, para mim, é a principal parte do tratamento, né? A gente dá valor para essa interioridade. E daí a gente vai entender por que a gente precisa comer, porque precisa colocar fora alguma coisa aí que é do mundo interno. Vou dizer em outras Fala, o que você ia falar? palavras, e eu estou absolutamente de acordo com você, que o mais importante do corpo é o recheio dele. E o recheio tem a ver com o recheio das relações, assim, que tipo de alimento, daí não da comida, né? Que tipo de alimentos foram interiorizados que não me saciam, ou que eu acho que foram tão grande, é tão pesado que eu preciso vomitar e colocar para fora, que tá demais, não tô aguentando aquilo tudo. Que tipo de alimento veio tão pesado, tão difícil e tão complicado que dá a impressão que eu comi uma ervilha, mas dá a impressão que eu comi uma bomba atômica e eu preciso vomitar aquilo. Ou então, que tipo de comida é essa que não preenche, que não satisfaz? Porque a satisfação também é subjetiva. Ela não tem a ver com esse tubo de ensaio que se preenche, que a gente vê toque, 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 pronto, preencheu. Né? Se fosse assim, então a gente lidar com o corpo entendendo que parte é um tubo de ensaio, mas esse tubo de ensaio ele é plástico. Então, quanto mais eu vou com a impressão de que ele não está completo, eu vou esticando esse tubo. Então, esse tubo vai ficando mais largo e cabe mais coisas, mais largo e cabe... Ele é resiliente, esse nosso tubo de ensaio. Ele não é fixo. Então, e ele vai se esticando ou vai se encolhendo de acordo com a minha impressão de saciedade ou de excesso de saciedade, ou demais, comi demais, estou com a sensação de comer, que tem a ver com as anoréxicas, com as bulímicas. E por que a gente fala as? Porque está ligado ao feminino. E aí a gente vai deixar, vamos fazer que nem... entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra, e a gente vai querer contar mais dessa história. Por que a gente fala as bulímicas?
E as anoréxicas, por causa dessa incidência, né? Me confundi toda, dessa incidência. E, bom, encerrando. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, uma delícia. Quero falar muito mais, deixei de falar um monte de coisa, né? Até coisas que a gente tinha pensado, vamos falar, né? Temos muito a conversar. Muito obrigada pelo convite. Estarei aqui outra vez, se for convidada, com muito prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Parabéns, Malca, né? Por levar tanta informação, né? Boa informação para as pessoas. A gente precisa disso hoje cada vez mais, né? Até para fazer frente às más informações que são tantas por aí.